Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos e vamos assim elevar os pensamentos a Deus nosso Pai. Pai querido, digna-te abençoar-nos nesta hora. Nós, os seus filhinhos, pequeninos, frágeis e pobres. Nós te agradecemos, Pai, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Pedimos, Pai querido, que permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, que eles possam nos intuir, nos inspirar, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Que o Senhor, Pai amado, possa nos fortalecer a fé, a resignação, a paciência. Que o Senhor, Pai amado, possa nos dar sempre a sustentação de que necessitamos na nossa caminhada terrena. Obrigada, Pai, pela oportunidade de repararmos os nossos erros, de nos melhorarmos, de caminharmos em sua direção. Livra-nos, Pai, de todo mal, de todo perigo e de toda má influência. Guarda-nos, Pai, junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre a prova da pobreza. Então nós vamos começar com uma mensagem de André Luiz, que está no livro Escada de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que diz assim: não ore por vida fácil. Roguemos a Deus ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já recebeu. A criatura cercada de obstáculos pode enriquecer-se de virtudes excelsas. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito. Achamo-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Olha só. Bem, uma das funções do Evangelho e da doutrina espírita é preparar o homem para viver com dignidade em qualquer circunstância. Seja na prova da riqueza, seja na prova da pobreza, o ser humano vai encontrar nas lições de Jesus, né, e nos ensinamentos da doutrina dos espíritos, porque uma completa a outra, né, os meios para viver, lutar e vencer com dignidade as provas aqui no mundo, não é mesmo? Então, dessa maneira, a missão do Evangelho do Cristo é preparar a humanidade para viver dignamente, seja numa prova da riqueza, seja
na prova da pobreza, né? Seja na prosperidade ou seja na carência, a criatura vai encontrar ali a sustentação necessária no Evangelho do Cristo, né? O que nos falta muitas vezes é o quê? É a preparação. Ah, mas que preparação? A preparação evangélica. Né? Por isso, quando vem ali o frio da adversidade nos bater à porta, nos levando à pobreza, à dificuldade, né? Quando nós não temos essa preparação do que o Evangelho nos dá, nós caímos na inconformação, não é mesmo? A gente não se conforma, a gente se revolta, a gente se desespera, não é assim? Né? A nossa fé fica abalada, né? Porque é nesses momentos de dificuldade que a nossa fé é colocada à prova. E aí? É fé mesmo ou é só da boca para fora? Olha. Né? Ou é aquela fé que Jesus falou que que somos homens de pouca fé, né? Porque se ele disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas, então a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Precisa de um microscópio, né? Verdade? Então, o que se passa é que nós, ao reencarnarmos, esquecemos o que foi combinado, o que foi programado lá na espiritualidade antes de reencarnarmos. Nós esquecemos. E o fato é que essa prova, seja a prova da pobreza, ela foi solicitada por nós. Nós solicitamos essa prova, não é? Antes de reencarnarmos. E Deus não dá um fardo maior do que as forças do filho. Então, se ele deu a prova, nós pedimos a prova da pobreza e ele nos concedeu, é porque nós temos ombros fortes, como disse André Luiz, para carregar o fardo. Não é fato? Então, nós pedimos essa experiência. Portanto, não há que se revoltar. Nós pedimos. Nós escolhemos esse tipo de prova. Não é mesmo? E agora, quando chega o momento ali de pôr em prática, a gente fraqueja, né? Aí a gente começa a vacilar, a fraquejar, né? Queremos recuar, fugir, né? Mas cada existência é sempre um valioso dia de luta para ser enfrentado, né? E muitas vezes, na nossa falta de educação moral, a gente acaba o quê? Blasfemando contra quem? Contra Deus, né? A gente acusa, Deus me pôs nessa situação. Não. O fato é que nós pedimos. Né? Nós pedimos, o Pai concedeu, porque Ele quer o nosso melhor. Se essa prova vai nos tornar mais fortes, vai nos dar virtudes que ainda não temos, então o Pai nos concede. Para que a gente possa progredir, a gente possa crescer. Né? Bem, eu trouxe uma historinha, né? É a historinha do burro.
Conta uma lenda antiga que um dia um camponês levou seu burro ao pasto e no caminho havia um poço no qual o animal caiu. O burro gritava muito e o camponês, depois de muito pensar, decidiu optar por uma solução mais cômoda e extremamente cruel. Considerou que o burro já estava velho e que o poço precisava ser tapado. Soterraria o animal vivo. Chamou seus vizinhos para que o ajudassem. Após algumas pás de terra, o burro parou de gritar. O camponês olhou para o fundo do poço e, surpreso, viu. A cada pá de terra, o burro sacudia, dando um passo sobre a terra que caía no chão. Em pouco tempo, o animal conseguiu chegar à boca do poço, passou por cima da borda e saiu dali trotando. O que nós aprendemos nessa historinha? Aprendemos aqui nessa historinha, né, que nunca devemos desistir, seja a situação difícil que for, né? Porque acima de tudo e de todos existe Deus, né? Que é nosso Pai amado, que nunca, nunca, nunca abandona seus filhos. Então, no desespero, nós costumamos afundar, né, nos nossos desequilíbrios, não é assim? Deixando de perceber o auxílio divino. Os problemas existem, é claro. Cada um está dentro de uma prova, dentro de um aprendizado, de uma experiência diferente. E aqui nesse nosso mundo de provas e expiações não existe delícias, né? Existem dificuldades, existem desafios, obstáculos a serem vencidos, não é mesmo? Então, nós estamos hoje colhendo problemas que plantamos lá nas existências anteriores, não é mesmo? Não existe o acaso. Né? Existem sim plantações equivocadas que nós fizemos. E aí chega o momento da colheita. E nós temos que colher. Seja agora ou seja na próxima existência, as nossas faltas do passado vão chegar. A conta vai chegar, não é assim que se fala? Uma hora a conta chega. Né? Então, pelo nosso livre-arbítrio, nós fazemos as escolhas erradas. Não é? Escolhemos plantar espinhos em vez de plantar flores. E aí, chega a hora da colheita, vamos ter que colher os espinhos, não é mesmo? Então, nós devemos fazer como o burrinho aqui da história, não é mesmo? Quando jogarem lá a pasada de terra nas costas da gente, dá uma sacudida, mesmo que estejamos lá no fundo do poço, vamos dar um jeito de subir, como o burrinho fez, não é mesmo? Vem a pasada de terra, dá uma sacudidela, a terra cai, pisa em cima e vamos subindo. Vai demorar? Vai. Mas a gente chega lá. Nós vamos chegar, estamos no fundo do poço, mas podemos chegar à borda do poço. Né? É só ter paciência, resignação e certeza em Deus. Né? Porque o Pai não abandona nenhum dos seus filhos, não é mesmo? Então, ao invés de blasfemar contra a situação em que nos encontramos muitas vezes diante das dificuldades, não é? Trocando a prece que alivia pela blasfêmia, pela revolta que desespera, não é? Busquemos nos controlar,
busquemos ter um pouquinho mais de fé, né? Porque o que nós precisamos? Nós precisamos adquirir resignação e paciência, né? Porque nós queremos as coisas todas para amanhã. Quero amanhã. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? É preciso tirar boa nota na prova para poder passar para a próxima série, né? Enquanto não tirar, né, não sai dali. E o que é que nos falta? Nos falta as lições do Cristo vivenciadas, guardadas no coração, na nossa mente e praticada no dia a dia. É essa a preparação que nós precisamos ter, né? As lições do Cristo no coração, na mente e nas ações. Não é mesmo? Porque não adianta só nos lábios. As lições do Cristo só nos lábios não adianta. É preciso estar gravado em nosso coração, em nossa mente e nas nossas ações, né? No Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a vossa vontade. Isso quer dizer que estamos aceitando, obedecendo a vontade do Pai, não é mesmo? E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é o bem de todos os seus filhos, não é mesmo? Ele quer o melhor para nós. Então não podemos duvidar disso, não é mesmo? Aguarde, espere em Deus, não é assim? Espere em Deus, confia nele, porque ele vai fazer o melhor por nós, não é mesmo? No livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz o seguinte, numa mensagem chamada Rendamos Graça: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nem sempre a resposta de Deus é, como ele disse aqui, algo bom do nosso ponto de vista, porque nosso ponto de vista ele é limitado, né? Então vem uma dificuldade, uma dor, uma doença, a gente já fica desesperado, mas essa resposta é exatamente o que a criatura precisa, pela ótica da vida eterna, pela ótica do mundo material. Parece algo ruim, não é? Mas quando se para analisar pela ótica do Espírito Eterno, aí sim, a resposta é a resposta ideal, não é mesmo? Tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza são de essência altamente educativa. A forma como nos conduzimos dentro da prova é que nos dará mérito ou demérito no futuro espiritual, né? As leis divinas
estão inseridas na nossa consciência. E é no tribunal da nossa consciência que seremos julgados. Nem o Evangelho, nem a doutrina espírita pregam a miséria. Não pregam a miséria. Ambos, né, pregam um mundo solidário, de solidariedade, de trabalho, de dignidade, onde o forte ajude o mais fraco, onde o rico ajude o mais pobre. Isso é que prega o Evangelho e a doutrina dos Espíritos. Um mundo de amor ao próximo. Um mundo onde o pobre possa conquistar honestamente o pão de cada dia, não é? Onde o rico transforme o seu patrimônio em oportunidade de trabalho e prosperidade para os muitos, para todos, não é? Porque o dinheiro parado adoece a sociedade. Como disse o Chico fez uma comparação entre o dinheiro e o sangue, né? Ele falou assim, olha, o sangue no corpo humano, se ele para de circular, ele gera uma trombose, né? Uma doença, não é mesmo? Agora, na sociedade é a mesma coisa o dinheiro. O dinheiro parado gera uma doença social. A pobreza, a miséria, o desemprego leva a isso. A violência, não? Traz todos esses transtornos, uma sociedade doente. Então, o dinheiro deve circular, não é? E a prova da riqueza tem que ser bem vivida, no sentido de que transformar esse patrimônio que a criatura está recebendo provisoriamente das mãos de Deus, porque nada nos pertence, não é? E fazer um bom uso, gerar empregos, né? E não deixar guardado, parado. O dinheiro está parado, não é mesmo? Então, tanto é infeliz o pobre que se revolta com a sua prova diante das dificuldades, né? De sua prova, quanto o rico que se comprar somente em satisfazer a sua própria vontade egoísta, não é? Então, ambos são infelizes. Então, para ambos, a lei reservará o retorno em novas experiências, né? Para que eles entendam a vontade de Deus, que é o bem de todos, né? Ou seja, se falhar na prova, você vai repetir de ano, volta, né? O rico que não soube ser generoso volta como pobre para sentir o espinho na carne, o espinho da miséria. E o pobre revoltado vai repetir também a sua prova, porque não soube ser resignado, não confiou no Pai, né? Tirou nota vermelha, não alcançou a média, foi reprovado. Não é assim? Né? Então, é tão feliz o rico que dá com alegria, né? Que faz da sua fortuna um instrumento de prosperidade, visando o progresso da sociedade, da coletividade, não é? Tanto quanto o pobre, que na sua simplicidade, na sua vida humilde, no anonimato das suas lutas, ele compreende e aceita as circunstâncias resignadamente, né? Por mais difícil que sejam essas provas. Porque quem faz a felicidade do homem é o próprio homem, não é? Através da compreensão da justiça divina, de que cada um recebe o que precisa e o que pediu, tá? Então,
da compreensão, novamente, olha aí, a compreensão, da compreensão da vontade e do poder de Deus que criou o homem para a felicidade e vem amparando cada um de nós e nos conduzindo desde que nos criou, né? Ele vem ali nos dando a sustentação e nos conduzindo para chegarmos à nossa finalidade, que é a perfeição, né? Então, a felicidade, ela não vem de dentro. Quer dizer, a felicidade não vem de fora. A felicidade vem de dentro, né? Muita gente pensa que vem de fora, vem de coisas. Não. É um estado de espírito. A felicidade vem do seu interior. Pode estar um furacão aí fora, mas se você estiver com a sua consciência tranquila, se você estiver sereno, ela não vai te abalar. Da mesma maneira que pode a criatura estar num ambiente harmonizado, tranquilo, sereno, mas dentro dela há um vulcão em erupção de ódio, de rancor, né, de desespero, de revolta, não vai adiantar nada. Então, é de dentro da criatura que vem a felicidade, não é? A tempestade pode rugir lá fora, mas se no mundo interior o indivíduo estiver tranquilo, nada o abalará. Não é verdade? Assim como a paz pode reinar lá fora e a criatura não usufruir disso, por conta que ela no seu interior, ela está desequilibrada, desarmonizada, ela está ali numa verdadeira ebulição, né? Então, portanto, o problema da gente é o de preparação. Preparação para as lutas que virão, né? É preciso guardar os ensinamentos do Cristo na mente, no coração e nas nossas ações. Não é verdade? Compreender, eis aí a nossa necessidade, compreender as lições do Cristo, né? E se preparar para a luta, não é? Porque com a compreensão nós vamos ter a paciência e a resignação necessária para passar pelas provas, né? Com aquela certeza em Deus, que nos concede sempre o melhor. Não é verdade? Emmanuel nos disse assim: quando qualquer sofrimento te abalar os recessos da alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus. Porque, acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Olha só, né? Então, minha gente, diante disso, né? Dessa maneira, utilizemos com confiança a oportunidade que o Pai nos confiou, né? Se for a prova da riqueza, que nós sejamos bons e generosos. Se for a prova da pobreza, que sejamos resignados, pacientes, honestos, dignos, corretos, humildes e sinceros na execução dos nossos deveres. E dizendo sempre: sim, meu Pai, porque assim foi do teu agrado, que seja feita a vossa vontade, né? E para nós encerrarmos a nossa reflexão, eu vou ler uma trovinha de João de Deus que diz assim: Senhor, não vos peço a miséria aborrecida,
nem tamanha riqueza que me tente. Dai-me, Senhor, o necessário à vida, e serei contente. Muita paz a todos.